Boa tarde, nobre presidente. Hoje, na figura do vereador Artêmio, em nome do qual cumprimento todos os colegas, aos funcionários dessa casa, em nome da senhora Josiane, aos presentes, aos que nos veem, nos ouvem, aos bauruenses. Tivemos, no sábado passado, o encontro do nosso partido, Partido Socialista Brasileiro, PSB, dentro de uma perspectiva nova, de uma visão nova, um viés novo da questão socialista, e foi muito bom. Tivemos aqui a presença do Dr. Marco Aurélio Biali, atualmente coordenador institucional do gabinete da vice-governador do Estado de São Paulo, primeiro suplente para deputado federal, que nos honrou com a sua presença e, de maneira muito loquaz e pertinente, elaborou as premissas do partido para os próximos meses. Agradecemos a presença do prefeito Paulo Padanoschi Pereira e os vereadores Eduardo Santiago, José Eduardo Santiago, Julineide de Arialva, vereadores Francisco Ferreira da Silva e João Marcos de Leme, vereador Claudinei Antonângelo de Salto Grande, representantes do PSB de Pederneiras, Dois Córregos, outras cidades. Ainda os representantes do PSDB, do PPS, do PP, Solidariedade e PROS. E aqueles que aqui nos brindaram com a sua presença, os postulantes à vereança para o próximo mandato, que de uma maneira muito pertinente fizeram uso da palavra e colocaram as suas expectativas em relação à política nacional. Também contamos com a presença e a colaboração inestimável dos ex-prefeitos Nilson Costa e Tidei de Lima. Foi um encontro inicial, bastante singelo, simples, sem grande ostentação, que permitiu a congregação, a união daqueles que militam pelo partido e acreditam que o Brasil possa mudar. Mudar por quê? Por favor, peço à TV Câmara um slide que a gente possa explanar o porquê do problema do Brasil hoje. Carlinhos do PS nos brindou com a sua presença, querido e bem-vindo. Senhores, 88,6 bilhões de reais foram surrupiados nos ativos da Petrobras, ou seja, sumiram. 88 bilhões. Não há no mundo nenhum montante dessa natureza que tenha servido à corrupção de qualquer país. É um ato sem precedentes. Somente 3 orçamentos da União superam esse valor. O orçamento de investimento das empresas estatais de 2016, que será de 96 bilhões. O orçamento da educação, que será de 103 bilhões. E o orçamento da saúde, de 100 bilhões. Lembrando que são obrigações constitucionais. Mas vejam o que o governo atual federal faz. O próximo, por favor. Por favor. O orçamento da assistência social, 77 bilhões. O orçamento da defesa nacional, 60 bilhões. O que saiu dos cofres da Petrobras é mais do que o Brasil todo gasta para a nossa defesa, para a nossa segurança enquanto país. A área judicial conta com 33 bilhões. A área legislativa, 7 bilhões. A questão da administração, todos. O orçamento da agricultura, o orçamento da ciência e tecnologia, o orçamento da gestão ambiental, todos bem abaixo do que sumiu da Petrobras. O próximo, por favor. Por favor, TV Câmara. E aqui repetimos todos os orçamentos da segurança pública, muito aquém, a questão da indústria e comércio, a área de urbanismo, de saneamento, a questão da energia, a questão das comunicações, a cidadania, tudo muito abaixo daquilo que foi roubado da Petrobras. Vejam só, senhores, o próximo. Se esse dinheiro de 88 bilhões fosse aplicado em moradia de 100 mil reais cada uma, o que não é pouco, 886 mil moradias poderiam ter sido construídas. Se considerarmos o valor de 80 mil para cada moradia, 1.107.500 moradias. E pasmem agora, se construíssemos hospitais de 50 milhões cada um, poderia ser construído 1.772 hospitais no Brasil. Cerca de 200 moradias em cada um dos 5.570 municípios do Brasil. Nós somos contra, somos oposição a esse governo. Oposição ferrenha,
no sentido de destituí-lo imediatamente ou que seja substituído. De qualquer forma, não há defesa para essas questões. Não se some com 88 bilhões sem que haja uma rede integrada de desvio, sem que haja, sem sombra de dúvida, um objetivo específico para isso. Independente da responsabilidade objetiva, o Brasil não se sustenta com isso. Precisamos de um governo que governe. O que acontece hoje é um governo que não governa, um governo que é refém das suas próprias atitudes. Há necessidade de mudar urgentemente esse país. A crise política, sendo que a crise política é a mãe de todas as crises, econômica, institucional, judiciária, legal, há de se resgatar também a figura do político, para que possamos ter um país melhor, para que possamos ter a decência de não permitir que 88 bilhões sejam desviados, que 1.700 hospitais não sejam construídos, que 1 milhão de moradias não sejam construídas. Esse país foi ao fundo do poço. E esse país é feito por brasileiros. A sociedade civil, ela é mais do que o governo. Esse país só não afundou de vez porque a sociedade civil se mantém em pé. E há necessidade de resgatar a classe política para que ela, numa atitude de verdadeira representatividade, faça com que haja o retorno da decência, da moralidade pública. Que o espírito republicano seja colocado de maneira clara, que a questão constitucional, que o Ministério Público Federal faça, o guardião da nossa Constituição, faça prevalecer a ordem constitucional. Momento crítico na história desse país. Há necessidade de mudar isso. Por favor, vereador Arildo Lima Júnior, me honra com a sua parte. Só para contribuir com a vossa fala, 88 milhões foi a roubalheira, a gatunagem. Mas se nós colocarmos junto à roubalheira os investimentos equivocados, a compra de usinas de forma equivocadas, mas segurar o preço do combustível subvalorizado para fazer política eleitoreira, nós chegamos a 400 bilhões de reais. Essas informações foram dadas ontem no Roda Viva pelo senador José Serra, que ontem estava ao vivo e debatendo, discutindo as questões da Petrobras e toda a corrupção, malandragem, bandidismo que o PT instaurou no governo federal. Nunca antes nesse país houve desmandos como o atual. Então há necessidade de que nós, urgentemente, enquanto classe, enquanto políticos, venham estabelecer o resgate disso tudo. Nos preocupa, talvez até na mesma linha, mas nos preocupa muito a postura da Prefeitura Municipal de Bauru em relação aos grandes devedores. Há cerca de alguns anos nós propusemos a criação de uma comissão para que eles fossem cobrados de forma administrativa, de forma jurídica, de uma maneira verdadeira, veemente, conforme a necessidade econômica do município. Nos foi dito que a estrutura vigente à época era suficiente para tanto, mas corroborando as nossas expectativas de que há necessidade de uma comissão especializada, multidisciplinar nesse sentido, temos aqui aquilo que foi feito muito recentemente, exatamente no dia 3 de setembro desse ano, que foi aprovado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil a criação de uma comissão específica para essa finalidade, para os grandes devedores. Uma cobrança especial. Por favor, senhor prefeito, nós pedimos e agora, novamente, voltamos à tona no sentido de pedir que sejam cobrados, para que o senhor não fique sob a suspeição de que é conivente com a situação, porque os grandes devedores seriam aqueles que financiam campanhas. Então, essa suspeição é colocada por outros, não é minha, mas eu não gostaria de vê-lo a responder questões como essa. Então, mais do que nunca, fica a recomendação para que possamos resgatar também essa atividade fundamental, a ponto do senhor ser colocado numa situação de improbidade administrativa porque não faz o que lhe compete, qual seja a cobrança daquilo que cabe ao município. Isso é uma situação levantada também não por mim, mas que me faz
ver com mais atenção ainda essa situação, porque também legalmente, se nós não atuamos nesse sentido, somos coniventes e respondemos legalmente por isso. Nossas comissões têm trabalhado ativamente, a Comissão de Saúde fez uma reunião extraordinária a respeito do Instituto Blanemark e deu um desdobramento. É uma situação grave que merece ser vista com bastante critério e é o que pretendemos fazer. São muitos assuntos importantes e graves, que pretendemos continuar discorrendo na nossa explicação pessoal. Obrigado, senhor.